Muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube. Hoje, 18 de junho, domingo. O meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar os seguintes papéis. Vamos começar pelo gráfico do índice Bovespa, depois, na sequência, Vale 3, Petri 4, Copel CPL 6, depois a CPFE 3, a CPFL Energia, Goal 4, Cielo 3, papéis aqui que foram pedidos para que nós estudássemos, Agro 3, depois vou dar uma olhada em outros papéis também do setor do agronegócio, T3 tentos, né? T tem 3 e soja 3. Gente, eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, olhei alguns fora da carteira teórica também. Muitos papéis aí estão esticados, né, seguindo mais ou menos o índice Bovespa, que também está esticado, ou seja, longe das médias, né? A média de 9 períodos do índice Bovespa está aqui na faixa dos 116 e o índice está lá em 118,700. A média de 21 períodos está em 113. Tá? Quando está muito longe da média assim, a gente não gosta de fazer aqui, montar posições na ponta compradora. Por quê? Porque o risco, as chances são grandes de estarmos comprando topos. Tá? Vamos então aos possíveis pontos de resistência no gráfico caso o índice continue subindo. Tá? Na minha opinião, caso continue subindo mais um pouquinho, 120 mil pontos, está lá perto. É uma região de resistência dada por esse topo aqui, ó, deixado ali em novembro do ano passado. Tá? Se continuar subindo mais um pouquinho, 120.751 pontos. Aquele outro topo deixado lá em 21 de outubro do ano passado, certo? Tá? No curto prazo aí estamos perto de uma região de topo, isso liga ali o sinalzinho amarelo, tá? São regiões de resistência, onde a força vendedora tende a aumentar. O índice Bovespa vem numa clara tendência de alta, iniciada em março, tá? Os fundos são cada vez mais altos, os topos, né, também, desculpem, os fundos são cada vez mais altos, são ascendentes, né, e os topos também são cada vez mais altos. Uma clara tendência de alta, vejam que a média de 9 cruzou para cima da média de 21, se afasta dela, né, nós temos um afastamento das médias, isso mostra que a força compradora de curto prazo ainda continua bastante presente. Boa parte dessa alta do mercado deve-se aí à questão do mercado precificando que os juros aqui no Brasil no segundo semestre terão uma queda. Vamos ver o comunicado do Copom na próxima quarta-feira, no final da tarde. Então, isso pode mexer fortemente com o preço de vários setores da bolsa, tá? Principalmente varejo, tecnologia, papéis ligados a e-commerce, basicamente ao cenário doméstico, certo? Bom, vamos ver aqui então possíveis pontos de suporte. Possíveis, tá, pessoal? A gente está falando em termos de possibilidade. Se o índice cair, tiver uma correção, existe uma possibilidade de parar aqui nos topos rompidos, tá? Quais são? Essa região do 118, 314, depois 117,929, depois um pouquinho mais embaixo aqui, já perto da média de 9 períodos, né? 116,800. Mais embaixo, temos um importante topo rompido na faixa de 114.800 pontos, também é um possível ponto de suporte caso o índice faça um recuo. Eu estou falando desse topo rompido aqui, tá? Mais lá embaixo, na média de 21, 113 mil pontos, é um possível ponto de suporte caso venha uma correção mais intensa, tá? Observem que o índice sobe, com o volume dando condições, subindo, se mantendo-se alto, tá? Subindo e mantendo-se alto, certo? Vamos olhar então o gráfico semanal do índice Bovespa. Vamos limpar um pouquinho aqui esse gráfico. Primeira coisa que a gente observa aqui é o que? O índice não para de subir desde a semana ali de 24 de abril, né? A última semana de abril. Uma perna de alta. As correções, quando vem perto da média de 9 períodos, tá? Isso significa uma força grande compradora do papel. Nós não estamos vendo correções até a média de 21 e de forma que o índice afasta-se das médias nesse tempo gráfico. Tá? Aqui também sugere o que? Cautela, tem que tomar cuidado para não comprar topo.
tá? Certo? Para quem não está participando aí dessa alta do Ibovespa, tá? Quem não está participando, o ideal é esperar uma correção um pouquinho mais forte, um pouquinho mais intensa, tá, pessoal? Não dá para se apressar muito, né? Comprar um ativo com uma forte que tenha, né, uma volatilidade muito forte é uma compra que segue alguns critérios, entre elas a mesma que se faz para comprar qualquer outro ativo que não seja mobiliário, enfim, a gente não pode comprar no calor do momento, né? Tem que ter uma avaliação técnica antes para fazer qualquer tipo de aquisição, né? Não dá para comprar por impulso, como falam, né? A ação é a mesma coisa, né? Olha aqui, ó, essa alta ocorre com o volume subindo. Então, o volume deu sustentação a essa alta, tá? Se continuar subindo aqui e o volume estiver caindo, cuidado porque pode ser uma divergência, tá? Nesse tempo gráfico, claramente nós temos um ponto aqui de suporte imediato, 117,644, e depois lá no 114,800, né? Esse topo rompido aqui, ó. Esses topos rompidos, né? Um pouquinho mais embaixo, na média de 9, 110 mil pontos, tá? Antes, em 113, também temos um ponto de suporte. E, se caso continuar subindo, está pertinho de um ponto de resistência muito importante, 120.600 pontos, esse topo aqui. Ó. E se continuar subindo mais um pouquinho, Leonel? Bom, pula para o 121.600, que é esse topo, deixado lá em março do ano passado, certo? Tá? O ideal é que o índice fizesse uma correção, ou andando de lado aqui no semanal, ou caindo. Tá? Para quem não entrou, fazer a sua avaliação se é momento de entrar ou não. Tá? Por favor, não entenda o que eu falar aqui, pessoal, como recomendação. É tão somente um estudo que eu compartilho com vocês, certo? Vamos então olhar aqui os papéis. Vamos começar por Vale 3. É um gráfico um pouco difícil de estudar porque ele tem rombos aqui, né? Cheio de gaps, né? Que são essas diferenças entre o preço de fechamento e de abertura. Um gráfico cheio de buraco. Mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui, ó. No diário da Vale 3, me parece isso aqui uma perna de alta, me parece aqui um teste de fundo, tá? E aqui me parece estar montando um pivô. Não sei se vocês têm a mesma opinião, tá? Mas nós procuramos no gráfico, para nós que somos rastreadores de tendência, né? A gente gosta de comprar tendência, né? Ou de baixa ou de alta, né? E a gente procura no gráfico essa figura aqui, ó. Tá, o que, que é isso aqui? O pivô de alta, uma estrutura que vai dar sustentação a toda uma nova alta. Tá? Então, quando a gente procura essa figura no gráfico, a gente tecnicamente a compra se dá no topo, no rompimento do topo da onda 1 para a onda 2. Né? Então, seria mais ou menos aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui para vocês no gráfico da Vale. Me parece que nós temos uma formação aqui parecida, né? Se é que isso aqui é um teste de fundo, tá? Olha aqui, ó, será que está armando um pivô? A compra, tecnicamente, ela se daria no rompimento do topo da onda 1 para a onda 2, ou seja, aqui, ó, no rompimento de 69,80. Ele durante a semana rompeu, mas voltou. Tá? O que nós precisamos é que a Vale deixe um candle aqui. Vamos desenhar melhor esse candle. O que nós precisamos é que a Vale mostre para a gente que vai subir com um candle aqui de forte alta, rompendo essa faixa, que agora vamos dizer aqui, ó, a nova resistência a ser rompida é 70,20. Tem que romper isso aqui. Mas um candle de fechamento acima desse nível, acima de 70,20, esse volume aqui alto. Tá? Vejam que o volume ele aumentou um pouco, né? Mas ainda não é aquele volume forte, aquela sustentação para toda uma nova alta como foi lá em setembro, outubro, olha aqui outubro do ano passado. Ó, tá? Estávamos nesse nível de preço, né? Nós não chegamos lá ainda, né? Então, gente, na minha avaliação é isso, tá? A gente vê já a média de 9 períodos cruzando para cima da média de 21, isso é positivo, os preços estão se mantendo acima da média de 21, mas é importante que ele faça um rompimento aqui com volume alto. Ok? Nós temos a Vale com uma correlação positiva com o minério de ferro, o principal produto. Aqui está o gráfico
do minério de ferro lá em Dalian, na China, né, na bolsa de Dalian. Esse não é o único formador de preço para Vale, mas é uma referência, uma boa referência, inclusive. Os candles vermelhos aqui é o contrário, né? O candle vermelho indica alta. Vejam que ali, começo de maio, 30 de maio, nós começamos a ter uma reação do preço do minério de ferro lá em Dalian, na China. E 30 de maio, mais ou menos, foi quando a Vale começou a sua subida. Tá? Esse minério lá na China, vamos voltar ao gráfico aqui do minério de ferro, subiu, né, com força. Ele pode até fazer uma correção, porque ele tem uma alta aqui bem importante desde maio. Tá? Se houver uma correção por lá, pode ocorrer uma correção por aqui também. E aí a Vale teria como suporte onde? Bom, esses pontos aqui, ó, suporte curto prazo, 69,22, na média de 9 períodos também, 68,34, na média de 21, 67,25. Não teria problema de vir até esses níveis e depois voltar a subir. Caso a Vale continue subindo, né, e faça o rompimento ali de 70,20, né, a Vale tem uma resistência logo em cima, 70,65 já é resistência. Depois na faixa ali de 71,05 também já é resistência. Depois na faixa de 71,62 é resistência. Depois 72,44 também é resistência. Tá? E 72,59 é outra resistência que é a base inferior de um gap. Qual o gap que eu estou falando? Esse aqui. Ó. A base inferior, aqui é uma resistência. Se romper, pode pular rapidamente para outra resistência, 74,50, que é a base superior. Ali em cima também é uma resistência. Tá? Vamos olhar rapidamente o gráfico semanal. No semanal, o que nós estamos vendo é, após o martelo num fundo, vejam que esse candle é altamente significativo, né? Um martelo num fundo, com volume alto, o papel começou um repique. O que temos aqui no semanal é tão somente um repique. Aqui seria interessante ele acumular ou fazer uma pequena correção para depois voltar a subir. Se armar um pivô de alta nesse tempo gráfico, podemos buscar lá estipular como alvo na média de 21,77, né? 77,50 por ali. Tá? Não tem sinal à vista de pivô de alta nesse tempo gráfico ainda. Por enquanto, tão somente um repique que já chegou numa região de resistência, que é a média de 9. Certo? Fica então para vocês avaliarem. Vamos ver agora a Petri 4. Eu acho que é importante colocar a Vale no radar. Enquanto tem muitos papéis na carteira do índice que estão esticados, a Vale ainda tem um caminho a percorrer em termos de se continuar subindo, né? E vamos ver aqui então a Petri 4 no semanal, gente. No semanal deixou aqui uma estrela cadente no topo, não é vermelho, mas tem que tomar cuidado com esse candle, né? Ele indica que pode haver uma correção, tá? Sinaliza isso, né? Se corrigir no semanal, pode buscar 28,35, que é o topo rompido, topo anterior, né? Se continuar caindo, 27,16 no gráfico semanal e depois 26,02 no semanal, tá? Vejam que a Petrobras subiu aí nas últimas semanas com volume crescendo. Isso é positivo, tá? Mas no semanal ele não dá condições de entrada para quem faz um adequado manejo do risco. Por quê? Porque o papel está 15% longe da média de 9, tá? Então tem que ter cautela para não comprar topo. Aqui está o gráfico diário da Petri 4, tá? da Petrobras, Petri 4. Se aqui ele indica que pode fazer uma correção, temos uma Shooting Star aqui vermelha, tá? Sinaliza uma correção de curto prazo pelo menos. Pode buscar, o ideal é que busque a média, né? 28,37, certo? 28 com esse topo aqui, ó, ali deixado em outubro do ano passado, 28 com 29 também exerce uma resistência ao preço, então ali é uma região de suporte também, né? Topo rompido vira suporte, tá? 27,39 é suporte, 26,62 também é suporte, certo? Não vejo compra em Petrobras agora. Por quê? Porque está longe das médias, tá? Para quem faz um adequado manejo do risco, não é hora de comprar.
embora o papel esteja numa clara tendência de alta, com os fundos cada vez mais altos, topos são ascendentes, tá? O volume aumenta, deu sustentação àquela alta, né? E a Petrobras ainda tem essa questão do risco político. Não podemos deixar de levar em consideração isso. Isso altera radicalmente o preço de um papel em função de notícias aí que são divulgadas durante o pregão, tá? Bom, vamos seguindo aqui o nosso estudo. O próximo papel que nós vamos ver aqui é Copel CPLE6, Copel no gráfico. Esse aqui é o diário. O diário não me interessa muito, né? Eu quero mostrar para vocês o semanal, mas aqui no diário a gente vê o papel, olha aqui, sobe, testa fundo, parece armar um pivô de alta, está armando, né? Fez uma correção até a média de 9. E o que eu quero mostrar para vocês lá no semanal é se houver o rompimento de 8 com 13. Vamos pular para o semanal? Olha aqui, ó, semanal. Então temos perna de alta, teste de fundo. Olha aqui, ó, parece estar armando um pivô. Então, se romper 8 com 13 com o volume aqui embaixo subindo, tá, o papel pode buscar o quê? 8 com 80, que é o topo ali deixado em novembro do ano passado, tá? A Copel, gente, é um papel aí que tem uma questão que é a empresa pretende se transformar numa corporation, né? Capital disperso, não tem um controlador. Isso é visto como um positivo pelo mercado, a empresa está nesse processo, então isso pode mexer também com o preço da ação bastante, né? Do ponto de vista gráfico, sem olhar aqui os fundamentos, o gráfico é um gráfico que pode ficar bem interessante, tá? Então, com alvo lá em 8,80, se cruzar 8,80, melhor ainda, certo? Tá? Mas o volume é que precisa melhorar um pouquinho. O outro papel na mesma situação é CPFE3. CPFE3, que é a CPFL Energia. Tá? Olha aqui, ó, o semanal também é o que me interessa para mostrar aqui para vocês. Vejam, sobe, acumula, faz um teste de fundo até a média. Se segura na média, né? A média aqui foi suporte, mais ou menos R$ 30. Agora tivemos aí 2 semanas de alta, então sobe com volume aumentando. Se e somente se romper aquela faixa de 32,50, pode fazer uma onda 3 para cima e fazer isso aqui, ó, tá? Ou seja, buscar aquelas regiões, aqueles topos, né? Um 34,73 por ali, né? Os topos que eu falo são esses aqui, ó. Tá? Temos 3 topos aqui que o papel não conseguiu romper, uma região de forte resistência, lá é um alvo. É um topo deixado em outubro do ano passado, temos um topo deixado em setembro do ano passado e o outro lá em maio do ano passado, certo? Fica aí também para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de cada um. Goal 4. Setor de commodities metálicas, né? Do setor siderúrgico, a metalúrgica Gerdau, a Gerdau, CSN e os Minas, é o gráfico, na minha opinião, um pouquinho melhor, tá? Por quê? Porque ele consegue fechar acima, no semanal, esse aqui é o semanal, ele consegue fechar acima da média de 21, certo? Então, sugere aqui que esse papel venha a fazer uma inversão, né? Começou ali em maio uma inversão da tendência, que era baixa pode ser alta, tá? O volume aqui, olha, melhora, tá? O problema é que o time dessa operação, quem comprou, quem entrou aí na semana que passou, entrou aqui no rompimento de 12,04, 12,05 no rompimento desses topos. Se esse papel continuar subindo, 12,55, 12,81 são possíveis pontos de resistência, são alvos, tá? Que o papel pode buscar. Caso venha fazer uma correção, 11,94 e de repente aqui 11,81 são possíveis pontos de suporte, tá? Vejam que no semanal, desculpem, aqui no diário, né? O papel rompe esse topo aqui, ó. Então, para quem utiliza aí essa metodologia parecida com a que eu uso, né? Que é a teoria dos pivôs, já entrou no papel, tá? Quem não entrou, agora teria que esperar um pullback, né? Ou seja, um retorno do papel até R$ 12, até topo rompido, né?
11,97 ou até a média ali de 9 períodos, 11,86, certo? A média está acima da a média de 9, acima da média de 21, papel com uma certa dificuldade, mas vai subindo, né? A GGBR4, vamos olhar rapidamente aqui, ó. Essa aqui já é diferente, tá, pessoal? Porque ela ainda não conseguiu fechar acima de 26 com 16, acima desse topo. Tem que ter um candle de fechamento acima desse topo aqui. Durante a semana que passou, ela rompeu, mas voltou, tá? Não deixa de ser um papel também interessante para colocar no radar, né? Esse aqui, então, o papel agora vai ter que romper a nova resistência, que é em 26,30. Esse aqui, ó, esse topinho aqui, né? Com volume alto ou crescente, tá? A CSNA3 tem uma região de forte resistência aqui para romper, tá? Aqui parece um pivô, sim, parece um pivô de alta, né? Mas já tem resistência logo ali em cima, quer dizer, você tem um upside pequeno aqui, né? Uma possibilidade de ganhos pequenas. Para mim, o ponto a ser rompido da CSN é 13,65, tem que romper isso aqui com o volume aumentando. E a Uzi Minas, Uzi 5, não vejo nada a fazer, né? No diário da Uzi Minas aqui, ó, papel com dificuldade para romper a média de 21 períodos, praticamente andando de lado, né? Tá? Seguindo o nosso estudo, vamos ver agora Cielo, Cielo 3. Gente, a Cielo no gráfico diário, o que, que a gente observa aqui, né? Vejam, as médias apontam para baixo, o papel está numa situação aqui graficamente, para quem gosta de operar na venda, deve estar de olho nesse papel, porque olha aqui, ó, o papel cai forte, me parece um teste de topo e pode armar uma onda 3 para baixo, tá? Eu disse pode, não disse que vai. O ponto aqui de entrada, tá? Isso aqui seria, muita gente pode perguntar, mas como? O índice Bovespa não está subindo e pode operar na venda? Sim, tem papéis que, esse aqui, por exemplo, ele está mostrando aqui, né, graficamente, que a força vendedora está forte nesse papel, né? Então, se perder aqui esse ponto de 4,47, ou melhor, 4,44, aqui pode iniciar a operação short, a venda, né, com alvo lá em 4,11, tá? Não estou dizendo que o papel vai fazer aqui uma onda 3 para baixo, tá? Mas estou dizendo que é uma possibilidade caso venha a perder o fundo ali em 4,44, né? Eu não vejo compra no papel. Para ter compra, o papel teria que ter feito aqui, ó, um repique, um teste de fundo e armado pivô. Vejam que o papel não armou pivô, né? Ele continuou caindo e está se segurando aqui em pontos de suporte, né? Em 4,44, 4,47, né? Tá? Então, gente, não vejo nada a fazer nesse papel neste momento. Vamos olhar o semanal dele para tentar entender um pouquinho melhor esse gráfico. Observem que, olha aqui comigo, ó, em janeiro, esse papel foi um dos que mais subiram no ano passado. De janeiro do ano passado até agosto do ano passado, em pouco mais de 6 meses, o papel subiu ali 85%, uma alta extremamente forte, tá? E no semanal, observem que o papel vem fazendo praticamente, ele vem operando dentro dessa banda de preço aqui, ó, entre 4 e 5,80. Ele não está conseguindo romper essa lateralização. Tem que romper para cima essa lateralização para termos aqui uma possibilidade de compra, ou seja, ou rompe ali essa faixa de 5,82, tá? Ou rompe R$ 6, 6,01. Por que 6,01? Tem um topo aqui, ó, deixado em agosto do ano passado, que tem que ser rompido, certo? Mas observem que o volume sobe, o volume vermelho, e o papel cai. Isso me sugere que a força vendedora está muito forte nesse ativo. Tá? Comprar agora é operar contra a tendência. Caso o papel venha se recuperar e subir nos próximos pregões, tem resistência em 4,85, depois da média de 21, 5,01.
tá? Mas compras eu não vejo neste momento nesse papel. Agora vamos ver alguns pedidos aí do setor de agronegócios, agrobusiness. Vamos começar por Agro 3, Brasil Agro. O setor do agronegócio é um setor extremamente importante do nosso PIB, né? Considerando aí agronegócio, agrobusiness, tudo aquilo que é produzido antes da porteira e depois da porteira, tá? Então tem um pouco de indústria aí também, né? Muito de indústria, né? Uma parcela importante do nosso PIB. No entanto, a gente vê um setor que tem aí uma parcela importante da nossa atividade econômica, que vem desempenhando muito bem, mas do ponto de vista gráfico, as empresas do setor não estão lá tão boas. A Agro 3 é um papel que, depois de subir fortemente de julho até outubro do ano passado, começou a fazer fundos cada vez mais baixos. Esse aqui é o semanal de Agro 3. Tá acumulando abaixo das médias. Isso é perigoso, né? Tem um suporte importante aqui em 22 com 28, certo? Ou melhor, vamos lá, vamos fazer de novo aqui. O suporte é aqui em 22 com 36, tá? 22 com 36. Agora, ele tem uma resistência de curto prazo aqui em 24 com 23. A próxima resistência é lá em 24 com 90, tá? Na minha opinião, o papel vai ter que romper essa lateralização, vai ter que romper primeiramente a resistência aqui em 24 com 25, certo? O diário de Agro 3, vamos limpar um pouquinho esse nosso gráfico aqui, não vejo muito o que fazer, né? Ele até deu alguns sinais aqui positivos na semana aí que passou, a média de 9 cruza para cima da média de 21, o volume aumenta, tá? Na sexta-feira subiu, aqui no dia 14 de junho também subiu 3%, né? Mas vejam que tem um topo aqui, ó, que o papel não conseguiu romper. Ele rompe durante o pregão, mas fechou abaixo. Tem que deixar um candle de fechamento acima agora de 24 com 26, tá? Eu diria até mais, tem que fechar acima de 24 com 44. Tem que romper essa resistência aqui, é um candle de fechamento com volume alto, tá? Que aí ele pode estar sugerindo para mim que de fato vai ocorrer uma inversão da tendência, que era uma baixa desde janeiro deste ano, pode virar uma alta. Os fundos estão começando a ficar cada vez mais altos, ok? Mas tem bastante resistência de curto prazo que ele vai ter que mostrar que vai conseguir romper, certo? Então, caso venha a romper nessa resistência ali em 24 com 43, 24 com a outra resistência é 24 com 67 e a outra é um topo aqui em 25 com 56, esse topo aqui, ó, deixado em abril, tá? As outras lá em 25 com 76 são possíveis alvos caso o papel faça esses rompimentos aqui embaixo que eu mencionei, tá, gente? Tá com dificuldade para subir, mas seguimos acompanhando, né? Tem outros papéis do setor também, três tentos, né? TT3. Difícil de falar esse nome, né? T tem 3, o ticker. Aqui é um gráfico um pouco melhor, tá? A 300. Por quê? Olha aqui, ó. Esse aqui claramente continua na sua tendência de alta, né? A correção, quando vem até perto da média. Na semana que passou, ele deixou aqui na sexta-feira um martelinho num ponto de suporte importante que é a média de 21, essa linha roxa mais forte, tá? Um martelo num fundo, ele é altamente significativo porque ele indica que pode haver, sinaliza, né, que pode haver uma alta aqui do papel. Vamos aguardar o próximo candle, né? Então, para quem quiser aqui tradear isso aqui, ó, aguarda o próximo candle, se vai ter máximas maior que a máxima, mínima maior que a mínima, né? E se fizer isso, o papel pode buscar o topo em R$ 13,13, esse topo aqui deixado ali em 7 de junho, né? Tá? Bom, essa é uma possibilidade, um trade de curto prazo. Observem que 300 tem baixa liquidez, tá? Isso tem que ter um manejo de risco adequado na carteira, né? Não dá para comprar muito, né? Agora, esse volume aqui de 300 tem que aumentar, está muito baixo, né? Então, para uma operação de curto prazo que eu mencionei, esse volume aqui, baixinho do jeito que está, não dá. Ele tem que indicar, tem que subir.
No semanal, o que a gente observa? Três tentos, né? Perna de alta, teste de fundo, parece estar armando um pivô. No rompimento de 13 com 48, 13 com 50, o papel pode ficar bem interessante. Mas tem que romper e o volume tem que aumentar. Esse volume ele tem caído no semanal, tá? Fica aí então para vocês avaliarem, lembrando que logo ali em cima, caso ele venha romper a faixa ali dos 13,50, logo ali em cima, 13,90 já tem resistência de novo desse topo deixado em outubro do ano passado. Também tem que romper esse topo, que é resistência, né? Aí sim o papel fica bem interessante porque estará operando em novas máximas históricas, certo? Esse papel fez IPO lá em julho de 2021, né? Tá? Soja 3 é um outro papel que a gente também vai olhar aqui, né? Olha, soja 3, no gráfico semanal não vejo aqui compra. Por quê? Porque está abaixo das médias, né? Tá? Acabou de fazer aqui um fundo, tem suporte em 10,55, resistências imediatas nas médias. 11,23, 11,59. No semanal, o que a gente observa, né? Sobe, testa fundo e vai ter que romper no semanal aqui a faixa dos 11,08. Aí pode armar aqui até um pivôzinho de alta, né? Mas esse volume tem que dar condições, tá? Boa safra, né? Soja 3, tá? Mas ainda assim, lá no semanal a gente não tem uma condição favorável para uma entrada para comprar esse papel. Teria que esperar melhorar o gráfico no semanal, tá? E para finalizarmos, eu não coloquei aqui, mas a gente pode dar uma olhadinha também em AgroGalaxy, né? A GXY3. Esse foi um dos papéis também do setor de agro que derreteram este ano, né? De janeiro, caiu lá de 9 e foi parar em 5. Agora ele vem até a média de novo, está tentando se segurar acima da média de 21. Tá? Na minha opinião, esse papel vai ter que romper. Compra só e somente só se romper 6,30. E o volume tem que subir. Vejam que o volume está caindo, certo? Tá? Para nos mostrar que ele vai inverter, começar a inverter essa longa tendência de baixa, ok? Não acho que vale colocar no radar, sim, é um papel do setor do agro que pode ficar com um gráfico interessante, mas o volume tem que dar condições. Se ele romper aqui essa faixa de a faixa que eu mencionei 6,30, né, com o volume caindo ou baixinho do jeito que está, não, para mim tem que desconfiar dessa alta, né? A, a inversão da tendência ela vem com o rompimento e o volume crescente ou alto. O volume tem que dar condições. Pessoal, por hoje então era isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos no próximo domingo, no próximo final de semana. Tá? Qualquer dúvida que tenham, podem me escrever aí no canal no YouTube. Muito obrigado. Excelente semana.